Enquanto isso, o Fachin, que posa de moderado, arquiva pedido de suspeição de Moraes no caso Tagliaferro. O Fachin é muito moderado. É só simpatizante do MST e garoto propaganda da Dilma Rousseff. Tirando isso, o próprio moderado. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vocês viram que ganhou um muçulmano socialista em Nova York. O que isso significa para o mercado imobiliário de Miami? Que vai continuar bombando. O agente imobiliário do ano de 2026 vai ser Mamdani. E vocês têm como aproveitar isso antes e comprar uma casa, um apartamento para investir ou para morar com os meus parceiros da Thorman e Caltabiano. 10 anos trabalhando junto com a Compass, que é a empresa que mais cresce nesse setor imobiliário. A Flávia e a Cíntia são excelentes no que fazem. Eu sou cliente. Atendimento VIP, tá? Concierge, o atendimento delas. Vamos embora, tem um portfólio bacana. Compra, nem que seja para investir, porque a Flórida vai continuar bombando no mercado imobiliário. Elas agregam muito também valor sobre, para quem quer morar mesmo, sobre escolas boas, onde você procurar uma casa, dependendo do que você está atrás, qual é o seu perfil. É um trabalho quase de pegar pela mão, de fazer uma análise psicológica da família. É bem bacana, tá? Então, quem quiser o contato delas, está aqui embaixo. Fala com elas que elas vão responder. Vamos para a última pauta do dia, o STF, né? E essa bizarrice que até o Estadão denunciou, né? Um processo absurdo. Caso Tagliaferro, que por denunciar um suposto abuso de Moraes, virou réu e será julgado pelo próprio juiz denunciado, expõe um STF que transforma a exceção em método. Infelizmente, o Estadão defendeu muitas exceções, porque era para perseguir Bolsonaro. Agora está com medo que não existe mais critério, que não existe mais freio. Então, é bem-vindo o editorial do Estadão, mas é tardio, um tantinho hipócrita e não é um despertar sincero de quem ajudou a criar o monstro. Para fazer um meia-culpa e falar, olha, a premissa precisa ser checada. Qual é a premissa? Que para perseguir Bolsonaro valia tudo. Isso cagou o Estado de Direito no Brasil, com a cumplicidade de boa parte da velha imprensa. Então, esse caso do Tagliaferro é um dos mais bizarros. Ele está sendo denunciado por vazamento, ou seja, não por fake news, ele não está no inquérito de fake news. Então, assume-se que o que ele vazou é verdadeiro. São crimes cometidos pelo gabinete do Alexandre de Moraes. Em qualquer país sério do mundo, ele é um whistleblower, pode até ter proteção policial, porque corre perigo, e vai fazer uma delação para entregar as provas contra o ex-chefe. No Brasil, a imprensa ignora as denúncias, ele vira réu, o Alexandre de Moraes não é suspeito, nem nesse caso, e vai para cima dele tentar destruí-lo, prendê-lo, vai esbarrar na questão da extradição da Itália, mas sob um silêncio cúmplice de quase toda a imprensa. Por falar nisso, o gabinete do Moraes virou também instrumento de censura de jornalista incomodado, contra jornalista que faz jornalismo. É o caso da Juliana Dalpiva contra o Alan dos Santos, e o mesmo escritório que foi usado agora pela, esqueci o nome da mulher, Letícia Salorenzo, que bate na porta do Alexandre de Moraes e pede para ir para cima de Eli Vieira e David Agape por fazerem um trabalho jornalístico
mostrando a vaza-toga. Eu fui mencionado nessa peça como um dos que turbinaram a reportagem, sendo que na minha postagem eu fazia apenas perguntas. Não pode mais fazer pergunta, jornalista. Quer dizer, essa Juliana Dalpiva e essa Letícia são as provas vivas de que nenhum regime totalitário se instaura sem a cumplicidade de muita gente, inclusive da imprensa. Você veja a que ponto tem que chegar uma jornalista para virar e falar: eu tenho ligações boas e diretas com Alexandre de Moraes. Vou acessá-lo para censurar 2 jornalistas que fizeram a reportagem que eu não gostei. É uma bruxa mesmo. Aliás, ela reclama de ser chamada de bruxa, mas é o nome que ela usa nas redes sociais. É uma bruxa. Enquanto isso, o Fachin, que posa de moderado, arquiva pedido de suspeição de Moraes no caso Tagliaferro. O Fachin é muito moderado. É só simpatizante do MST e garoto propaganda da Dilma Rousseff. Tirando isso, o próprio moderado. Tanto é que resolveu homenagear a presidente do STM por pedir perdão pelos crimes da ditadura. E não é a ditadura de toga em curso no Brasil. É o regime militar que tanta gente do bem sente saudade. Carmen Lúcia, outra moderada, entre aspas, que aplaude a censura, diz que a impressão do voto traz insegurança ao eleitor, que pode ser instrumento do crime organizado. Isso é fake news, isso sim, porque ninguém leva o voto impresso, apenas checa. O próprio TSE já teve um vídeo na sua página explicando isso. Mas hoje virou tabu e ataque antidemocrático você falar do processo eleitoral no Brasil. Alexandre de Moraes vira corregedoria da polícia no Rio de Janeiro e para proteger bandido sempre, né? Quer dizer, determina que a Polícia Civil interrompa o inquérito contra famílias que removeram os corpos. Por quê? Ainda cobra explicação do delegado. A explicação do delegado é: estou sendo delegado. Mexeram nos corpos, eu estou abrindo um inquérito. Isso é ser delegado. Mas o delegado Alexandre de Moraes acha que manda mais do que todo mundo em todas as áreas. Ele só acumula cargos. Por fim, para terminar a live de hoje, quando até relógio quebrado acerta a hora, 2 vezes por dia, a gente mostra. E o Gilmar Mendes, que sempre fala de política, de pessoas, só não fala de Constituição, resolveu pelo menos elogiar o professor Ives Gandra Martins, jurista cuja trajetória se confunde com a defesa do direito, da educação e do espírito público. No seu aniversário de 90 anos, seja ocasião para o justo reconhecimento de tudo que ele dedicou ao país. Que bom que o Gilmar Mendes pense assim, porque o Ives Gandra Martins tem sido não só perseguido pela OAB, como uma das grandes vozes críticas aos abusos do Supremo. Sempre muito respeitoso na forma, mas firme no conteúdo. Essa coluna dele está publicada na Gazeta do Povo, uma ode à liberdade de expressão. Recomendo que leiam. Em consonância com o antigo artigo 19 do Marco Civil da Internet, diz ele, e não com a versão modificada pelo Supremo, e com a própria Constituição, a responsabilização pelo abuso de manifestação deve ocorrer por meio de ações judiciais e indenização por danos morais, posteriormente, jamais em controle antecipado. Esse é um dos exemplos em que Ives Gandra Martins denuncia uma releitura constitucional feita pelo STF, no caso do Marco Civil da Internet. Eu tenho aqui esse tijolo,
ao tamanho, que é justamente o livro A Constituição e a Liberdade, uma homenagem ao professor Ives Gandra Martins, organizado pelos editores Modesto Carvalhosa e Luciano de Castro, o livro do qual eu tive muita honra de contribuir com um artigo. Então, eu posso falar que Ives Gandra Martins é um dos grandes. Gilmar Mendes, se realmente pensasse isso, iria refletir com um pouquinho mais de humildade sobre as várias críticas que esse grande jurista tem feito à conduta do Supremo. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém o nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.